Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao Clube dos Seis. Nós somos 6 amigos, estudantes de cinema, que criaram esse canal para um trabalho e aqui nós vamos contar um pouco sobre nossas experiências, sobre trabalhos passados que nós já fizemos, falar como foi para fazer eles e tirar dúvidas de vocês sobre o que a gente aprendeu e sobre o mundo cinematográfico. Bem-vindos! Bom, nesse primeiro vídeo a gente vai falar um pouco sobre o processo de fazer um filme, óbvio que não tão detalhado como é fazer um filme. A gente vai falar um pouco sobre as principais partes e o que seria o básico de todo o processo de montar e fazer e produzir, editar um filme. Isso é um processo extremamente longo, com várias etapas, e a primeira, claramente, é ter uma ideia. Qual a história você quer contar? Onde ela vai se passar, o que vai acontecer. Dependendo do que você quer fazer e como for se desenvolvendo o percurso do filme, essa ideia ela pode ir mudando. Então é muito importante quando você está começando a fazer um roteiro, por exemplo, não se apegar de primeira e já querer ir logo escrevendo um roteiro. Com essa ideia, você precisa desenvolver ela. Se você é um roteirista independente, não trabalha em uma produtora, você precisa ir atrás de alguém que vá financiar o seu filme. Então, uma produtora, basicamente. E como é que você faz isso? Você chega lá e entrega a sua ideia? Não, você precisa apresentá-la de uma forma. Dependendo de produtora para produtora, essa forma ela varia. Então, em alguns lugares eles vão pedir um pitching da sua ideia. Então, o que é o pitching? Seria uma apresentação contando um pouco sobre o que você pretende fazer nesse filme. Como é um roteiro, normalmente não vai ser exatamente um pitching dessa forma que vai ser pedido. Então, vão te pedir um argumento. E o que é um argumento? É uma primeira fase do seu roteiro. Então, normalmente ele tem 10 páginas. E dependendo do lugar, são 10 páginas exatamente que eles vão querer. E lá no argumento você vai descrever do começo ao fim a história do seu filme. Com o argumento pronto, você entrega para a produtora que você está querendo vender essa história e pode ser aprovado ou não. Sendo aprovado, você vai passando para as próximas etapas de montar o roteiro. Então, uma escaleta depois do argumento, que não é um roteiro ainda, então você só vai dividir o seu argumento em cenas um pouco mais detalhadas, mas ainda não tem fala, não tem nada, para depois ir chegando no roteiro. Então, um roteiro final com tudo separado, cenas, os ambientes de cada cena, as falas, posições de câmera, etc. É a última coisa que vai acontecer. E pode ter mudado muita coisa do começo, quando você escreveu seu primeiro argumento. Então é por isso que é importante uma organização, uma ideia só no começo, um desenvolvimento muito bom no seu argumento, de personagens, da descrição de onde eles vivem. Isso tudo vai contar muito para poder montar um roteiro no final bom e completo. Bom, aí com o seu roteiro pronto, já parte para a produção do filme. Para um desenvolvimento com a produtora já em frente, indo atrás do que precisa para a produção do filme acontecer. Agora que a gente já tem a ideia e o roteiro prontos, está na hora de começar a pré-produção do filme. A pré-produção é uma das etapas mais longas e importantes do filme, porque sem ela muita coisa pode dar errado. Nela, basicamente, acontece toda a pré-organização de tudo que vai acontecer. Então, se alguma coisa falhou, se alguma coisa foi esquecida, pode dar errado no futuro e atrapalhar o desenvolvimento do filme. As primeiras coisas que acontecem na pré-produção são a decupagem e análise técnica do roteiro, que é onde a equipe vê tudo que precisa naquele filme, em todas as cenas. Então, locações, quantidade de atores. Então, pode começar a fazer o orçamento, que às vezes é mais, às vezes é menos do que foi estipulado, mas dá uma boa visão de quanto vai custar aquele filme para eles poderem fazer a captação de recursos. A captação de recursos pode envolver muita coisa, desde patrocínio, parcerias,
ou financiamento do governo. É um processo meio complicado que depende muito do filme, da equipe e de várias coisas, então a gente vai se aprofundar nos próximos vídeos. Depois que a gente já tem o dinheiro, dá para começar a fazer a contratação de equipe e a escolha do elenco. Então acontecem os testes e a contratação de todas as pessoas que vão trabalhar nesse filme. Equipe de arte, equipe de som, equipe de luz, tudo acontece nessa etapa. Aqui também acontecem os aluguéis de equipamento, tipo câmeras, coisas de som, coisas de luz que vão ser usadas, e o transporte para a equipe e as locações onde vão ser filmadas o filme. Depois disso a gente entra no processo de produção, que primeiro acontece um cronograma de filmagens, então diz quem vai filmar o quê, onde e que horas, para toda a equipe estar organizada. Como tudo é pago, tudo é alugado geralmente, é muito importante que esse cronograma seja o mais bem feito possível para que tudo aconteça de forma organizada e rápida, porque aí custa menos. Com o cronograma também acontecem as filmagens e depois o processo de desprodução, que é onde tudo que foi alugado é devolvido. Então, por exemplo, se a equipe alugou uma casa e teve que pintar ela e mudar todos os móveis, ela tem que pintar tudo de volta e colocar os móveis antigos e devolver tudo exatamente do jeito que foi entregue a eles. Depois da desprodução, quando todo o material captado já foi recolhido, se inicia o processo de pós-produção. Ele é dividido em algumas etapas, e a primeira delas é a edição ou montagem. A gente chama de montagem porque é nesse momento que a pessoa que vai fazer a edição pega tudo que foi captado e, com base no roteiro e na narrativa proposta por esse roteiro, que conta toda a história do filme, com os diálogos e todos os plots possíveis, pega todo esse material e na ilha de edição ela monta tudo isso. Quando o filme está montado, a trilha sonora está no lugar, os cortes foram feitos e todas as cenas já estão compondo a narrativa completa, o filme vai para o processo de finalização, que é onde pode entrar as possíveis animações e os efeitos especiais, tudo que só é possível fazer depois do filme completo. Mesmo antes do filme estar pronto para ser exibido e finalizado, a equipe de marketing já começa a liberar alguns trailers, teasers, pensando na melhor estratégia de distribuição possível. A estratégia de distribuição é pensar quais são os lugares onde o filme vai ser exibido. A gente chama isso de janelas de exibição. Existem vários caminhos que um filme pode traçar. Dentro dos possíveis caminhos que o filme pode traçar depois de finalizado para ser exibido, a ordem mais clássica de janela de exibição é festivais, salas de cinema, streaming, TV fechada e só depois TV aberta. Esse processo todo pode durar anos, mas isso é muito importante para manter a cauda longa do filme, que é fazer com que ele lucre o máximo possível para garantir o retorno dos investimentos da produção.